Eu queria falar sobre como se trata o burnout, que é um assunto que aparece em 99% das conversas que eu tenho com as pessoas que me procuram, com as pessoas que eu conheci que também passaram por um burnout, que estão se recuperando ou que já se recuperaram. Só que eu quero dividir em duas partes, para não ficar muito longo. Nessa primeira parte eu vou falar sobre a minha experiência, porque eu acho importante que se entenda a diferença entre um pré-burnout e um burnout. Porque o tratamento que deve se procurar em cada uma dessas duas fases é diferente, tá? E aí depois na segunda parte eu vou falar sobre os tratamentos, não vou recomendar tratamentos, vou falar sobre o que eu aprendi nesses 3 anos, sobre como achar a ajuda correta para tratar você, esteja num pré-burnout ou esteja num burnout, ok? Tudo bem. Bom, então na minha experiência é muito claro o que é um pré-burnout e um burnout, por isso vou me usar de exemplo outra vez. Eu trabalhei, depois de uns 15 anos de carreira, eu trabalhei num lugar que era muito complicado em relação à forma em que a hierarquia era composta, as competências dos cabeças de departamento. Teve uma dificuldade de um momento político pelo qual a empresa estava passando, que foi quando eu fui promovida também e tive deslocado para mim uma equipe de pessoas que na época eram muito despreparadas. E a pressão que eu sofri foi tão grande, a pressão minha para provar que eu podia, que eu era competente, que aquele departamento era relevante, e a pressão de fora, das pessoas que não se conformaram com a promoção, das pessoas que, enfim, independentemente do seu cargo, querem que você se dê mal porque elas não se garantem. Isso tem em qualquer empresa. Mas ali tinha uma cultura de incitar a competição individual entre as pessoas, que era muito complicado, e é uma agência, portanto, inserida num mercado que a partir dessa época, mais ou menos, começou com uma história de não falar não para trabalhos. Então não importa se a sua equipe está sobrecarregada, virando 3 noites sem dormir porque precisa entregar os trabalhos em prazos absurdos, você, se tiver a oportunidade de pegar um trabalho novo, diz sim. Nunca se diz não. Não importa se as pessoas estão morrendo. Era uma agência que tinha uma escada de ferro e vira e mexe alguém despencava a escada. Mas era uma escada que você não caía, você rolava, assim, uma coisa de novela das 9. Então tinha gente que batia a cabeça, desmaiava, tinha gente que quebrava pé, quebrava a mão. E aí assim, desmaiou, acorda, volta pra reunião. Quebrou o pé, quebrou a mão, vai pro pronto-socorro, bota um gesso, volta, continuava trabalhando. E o pior, pra gente lá dentro, a gente perdeu tanto a noção do que é trabalhar com alguma decência humana, que a gente fazia isso. Eu mesma caí da escada, desmaiei e entrei numa reunião e achei que... Qual o problema? Bom, quando eu estava trabalhando nessa agência, eu tive o que eu chamo hoje de pré-burnout, porque na época você não percebe, você acha que você está cansado, você acha que todo mundo está passando por isso, enfim. E você quer continuar trabalhando porque você está ali Como eu já falei, eu vou até deixar aqui outros vídeos em que eu falei mais especificamente dos sintomas do burnout, né? Mas a gente começa a ter um perfeccionismo muito grande, uma autocrítica muito grande, a coisa vai saindo do controle. E eu comecei a ter sintomas físicos, como por exemplo, perda de memória. Gente, era um negócio assim, eu tive que parar o carro, mas eu tava voltando pra casa, era mais ou menos umas 2h30, entre 2 e 3 da manhã. E eu pegava uma avenida, tanto pra ir quanto pra voltar, pra ir pra agência quanto pra voltar pra casa. E 2h30 da manhã eu tive que encostar o carro pra pensar se eu tava indo pra casa ou se eu tava indo pra agência. Era um negócio de louco. Desde você trancar a porta de casa e esquecer a chave pra fora, até não saber onde você parou o carro, esquecer compromisso, se anota na agenda, mas não olha a agenda. Você vira uma pessoa você começa a desconfiar que você tá com algum problema mental, porque você não consegue mais se concentrar e você começa a esquecer tudo como se você tivesse 100 anos. Eu também sentia coisas como, por exemplo, às vezes eu levantava muito rápido e me dava uma tontura, que eu precisava, eu desenvolvi um jeito de levantar a partir de um momento que era, eu levantava, contava até 3 e aí eu me mexia pra andar, ou pra fazer o que eu ia fazer depois que eu me levantasse. Eu não conseguia levantar e andar direto porque eu tinha a sensação que eu ia cair no chão. A minha ansiedade começou a ir
pra lua de tão alta. Então, eu lembro que logo que eu saí dessa agência, eu fiz uma entrevista numa agência que era a mesma coisa. Me descreveram o mesmo cargo. E eu saí de lá tão desesperada que no dia seguinte eu não conseguia pensar em outra coisa. E eu sentia que meu coração estava mais acelerado. Enfim, isso é uma ansiedade louca que ficou muito alta e você tá quase tendo uma crise de ansiedade. Isso sem contar que você já passa a não dormir direito, você fica muito preocupado com o que você precisa fazer, você só pensa em trabalho, tudo vira um drama, você deixa de sair com os seus amigos, e se você sai com seus amigos, o seu assunto é o trabalho. São coisas que... Você conhece a história do sapo que tá na água quente? Se você coloca um sapo na água quente, ele vai tomar um susto, perceber que é quente e vai pular fora. Mas se você colocar o sapo numa água fria e ir esquentando essa água aos poucos, ele não percebe que a água está esquentando e ele continua lá dentro até que uma hora ele morre. É isso que acontece no burnout de um modo geral, mas no pré-burnout você não percebe o que está acontecendo. O máximo que vai acontecer é você falar, puxa, estou com a memória muito ruim, estou ficando muito cansado e tal, mas você não tem consciência de que está acontecendo alguma coisa grave com o seu corpo. Mas tem um dia que cai uma ficha e aí você escolhe se você vai realmente acreditar que aquilo não é nada ou se você vai procurar algum tipo de ajuda. Geralmente a gente continua insistindo, trabalhando e fazendo tudo igual e você atribui aquele momento que fez você perceber que alguma coisa estava errada ao dia a dia. Eu, por exemplo, teve um dia que eu tive um piriri atômico. Quando eu digo atômico, gente, é atômico. E eu comecei a desmaiar. Por quê? Porque o piriri foi tão atômico que a minha pressão despencou e eu comecei a desmaiar. Eu desmaiei coisa de 6, 7 vezes em menos de 1 hora. Chegou no pronto-socorro, não é nada, deve ser virose, ninguém achou o que era. Eu tive que mudar minha alimentação ali por uns dias, e aí é essa hora que você fala assim, bom, alguma coisa tá errada, porque você junta os sintomas. Mas ao mesmo tempo, é muito fácil pra gente falar assim, não, mas é uma virose, uma coisa não deve ter a ver com a outra. E é nessa hora que você escolhe, geralmente, continuar trabalhando. Então você se recupera rapidinho daquilo e continua trabalhando da mesma forma. Algumas pessoas têm a inteligência e o autoconhecimento nessa hora de perceber que é preciso mudar alguma coisa. Algumas mudam a forma de como elas lidam com o trabalho, algumas vão atacar diretamente a ansiedade para ver se baixa, algumas começam a terapia, algumas vão ao psiquiatra, algumas procuram um médico, algumas tomam algumas providências e é nessa hora que o burnout pode ser reversível. Reversível? Então, você percebe que tem um problema e aí você escolhe entre fazer esse problema ficar pior ou reverter o problema. 90% de nós, como eu, por exemplo, não tem essa consciência e acaba escolhendo continuar fazendo tudo da forma como estava fazendo. Depois que eu saí dessa agência, eu tive um período de depressão muito grande. Eu fiquei uns 3 anos em depressão. Mas eu não percebi. Eu achava que eu estava de saco cheio daquele mercado e eu precisava escolher um outro caminho dentro do mercado das agências de comunicação. Então eu comecei a fazer freelancer, comecei a dar aula e não me tratei, porque eu não entendi que eu tinha um problema, certo? Eu tinha escolhido continuar com um problema cada vez pior. E num determinado momento eu achei que eu tinha me recuperado. Eu fiquei um tempo sem trabalhar em agência, fazendo freela quando eu queria, dando aula, um outro estilo de vida. Comecei a me sentir um pouco melhor e nessa hora eu resolvi ir em alguns médicos para ver minha situação. Eu sabia que minha pressão estava alta, por exemplo, mas nunca tinha ido no cardiologista. Então eu comecei a ir nos médicos e nessa hora que eu comecei a fazer exames, eu comecei a ver que o meu corpo estava muito desregulado, muito desequilibrado. Eu tava comendo muito açúcar, eu tava fazendo tudo errado, e aí os exames te mostram que você não está bem. Porém, como eu tava muito gorda, o problema que foi encontrado pelos médicos foi esse: você precisa emagrecer. E aí eu comecei a fazer uma dieta. Então eu tô achando que tá tudo bem. Voltei a trabalhar em agência e escolhi cargos que não fossem cargos de chefia,
Então eu recebia o salário quase metade do que eu ganhava, metade não, mas 3/4 do salário que eu ganhava antes desse período, vamos dizer, de pausa. E tô achando que eu fiz uma ótima escolha, porque eu não preciso mais lidar com as pressões do cargo, não preciso liderar equipes e tá tudo ótimo. Hoje eu olho para trás e vejo que essa volta ao mercado foi uma imensa forçação de barra que eu fiz com a minha mente e com o meu corpo. Foi isso que fez com que eu tivesse um burnout tão avassalador, porque daí você junta a minha forma de lidar com o trabalho, que continua a mesma, porque eu não fiz a menor questão de mudar, eu não entendi que eu precisava mudar, um mercado que já tinha me traumatizado de alguma forma, então é como se eu tivesse escolhido continuar dando murro em ponta de faca, porque eu voltei a fazer a mesma coisa que eu fazia, e cada vez que eu ficava diante de um problema ou da possibilidade de eu virar uma noite ou trabalhar num final de semana, eu surtava internamente. Comia açúcar como se não houvesse amanhã, porque a minha ansiedade estava lá em cima, então eu aprendi a seguir na dieta, mas comendo um monte de açúcar e fazendo exercício para compensar. E aí, o que aconteceu foi que eu tive o burnout. E o meu burnout, ele afetou as funções do meu corpo de uma forma que é por isso que eu tô há tanto tempo em recuperação, porque foi muito, muito difícil eu encontrar um tratamento, um médico que entendesse o que estava acontecendo. Por quê? Quando você encontra finalmente um médico que entenda que você tem burnout, ele faz o quê? Manda você para o psiquiatra. O psiquiatra, para mim, teria sido de grande valia, de grande ajuda e teria resolvido o meu problema se eu tivesse procurado um no pré-burnout. No burnout, ele não era mais suficiente. Só um psiquiatra não ia resolver. E os remédios psiquiátricos teriam piorado o meu quadro físico. Então, agora no próximo vídeo eu vou falar mais especificamente sobre o que eu aprendi sobre os tratamentos.